Esse aqui é o carro mais potente e mais rápido da história da Lexus no Brasil. Dia de falar sobre o RZ500e. Tem 381 cavalos, faz de 0 a 100 em 4,6 segundos. É realmente muito rápido, tempo de carro esportivo inclusive. Fora que é lindo, né? Eu acho o design da Lexus muito bem acertado, é legal de dirigir, tem muita coisa importante para a gente falar sobre essa máquina aqui. Com mais um detalhe, tá? É o primeiro 100% elétrico, não só da Lexus, mas do grupo Toyota, e ainda em 2026 teremos outras novidades 100% eletrificadas. É muito importante que você fique comigo nesse vídeo aqui, porque a gente tem bastante assunto para conversar, beleza? Então vamos rodar um clipe com algumas imagens para você namorar detalhes aqui do RZ500e e a gente continua esse bate-papo. 2,85 m de entre-eixos. Vou mostrar isso na prática daqui a pouquinho, mas é para você ter uma ideia do tamanho também desse carro. Não é um SUV tão alto, mas é bem comprido e muito confortável. Carro legal de andar, rodas 20 polegadas inclusive, só mudaram o desenho. A gente teve um primeiro contato com o RZ500e no finalzinho de 2025. A única alteração no projeto foi o desenho das rodas, que agora tem um acabamento diamantado e também em black piano. Casou, tá coisa linda. Aqui é a tomadinha para você fazer o carregamento. Outra informação importante, a bateria tem 77 kWh, aceita carregamento rápido de até 150 kWh, para você fazer uma recarga de 10 a 80% na casa dos 25 minutinhos. Se você quer e gosta de números exatos, eu vou pegar meu bloquinho de notas, eu tenho tudo anotadinho aqui, ó. A gente faz de 10 a 80% em 30 minutos, tá bom? Já num carregador tipo Wallbox, aceita 22 kWh. Beleza, 4,80 m de comprimento, né? Se você gosta dos números exatos. Falando da bateria, 77 kWh vai te dar 357 km de autonomia, segundo o Inmetro. Mas ó, eu não sei a realidade na sua cidade. Eu moro em Brasília. Lá é mais plano, a gente tem muitas vias que você consegue rodar sem esquentar a cabeça com semáforo. Aí você pega 357, vou jogar mais 30%, 464, algo em torno dos 500 km na prática eu vou conseguir em Brasília rodando numa boa com esse carro. Não é para ficar aproveitando os 381 cavalos de potência o tempo todo não, porque com certeza a autonomia cai. Eu não sou de ficar descrevendo muito design, porque eu acho que a imagem já fala tudo, né? Não precisa falar, mas tem um detalhe preto brilhante. O importante é saber que a traseira é tão bem acertada quanto a dianteira. Poucas montadoras têm acertado tanto no design dos carros quanto a Lexus, e a gente tem um senhor porta-malas com 522 litros de capacidade. É um carro que vai te atender bem para uma tocada mais esportiva e vai também servir com tranquilidade para levar seus filhos para a escola, para fazer o corre do dia a dia com muito conforto e muito estilo. Agora a gente vai para o interior. Vou mostrar uma curiosidade para vocês aqui, dentro do cofre da máquina, mas antes é importante deixar claro que se você quiser um carro um pouco mais personalizado, a Lexus disponibiliza essa opção do sistema Biton, tá vendo? Ó, as laterais do capô e as laterais e traseiras do carro são todas numa cor meio cinza, meio chumbo, mas a parte central do capô e o teto na cor preta. Estou me acostumando ainda com essa ideia. Não sei se você gostou, você pode comentar aí no vídeo, inclusive. Olha só, eu nunca vi um carro 100% elétrico em que o cofre fosse todo ocupado por equipamentos. Que loucura! Isso aqui é um inversor, né? Porque o motor está mais lá embaixo. Inclusive, eu acabei não falando, né? Esse carro aqui tem tração nas 4 rodas. Tem um motor no eixo dianteiro e outro no eixo traseiro. Sistema Direct4, distribuição de tração. Pode entrar na curva a 120, 140, 160 por hora. O carro está na mão o tempo todo. E um belíssimo trabalho da engenharia japonesa aqui nessa conversa. Tem até uma barra estabilizadora. Aqui o sistema do ar-condicionado e de refrigeração da bateria. Você sabe que para você ter potência o tempo todo, precisa controlar a temperatura da bateria, não pode deixar nem ela muito fria nem muito quente. Então, tão importante quanto potência é um sistema inteligente para controlar a temperatura da bateria, que é o ponto crucial de um carro 100% elétrico.
Os cabos ou os acabamentos laranja significam que estamos falando aqui de um carro com altíssima voltagem. Capô leve, esse carro tem várias peças em alumínio, inclusive aços de ultra e alta resistências e também alumínio. Agora sim, bora pro interior. O carro prêmio, claro, ele custa mais caro, mas ele te pega nos detalhes, né? Então, um exemplo é a alcinha de segurança aqui, ó, a famosa alça PQP. Aqui é plástico, mas onde você pega é emborrachado. Você não vai ter isso num carro mais barato, meu amigo. Por isso que a gente tem que trabalhar muito para chegar nesse nível de ter um carro. Um carro de luxo na garagem é coisa linda, né? O banco aqui, ó, a parte traseira toda revestida em ultra suede, e o bom acabamento da dianteira se repete aqui para os passageiros da segunda fileira. Normalmente isso não acontece. Então aqui é macio, ao toque, né? Meio soft. E aqui a gente tem o ultra suede de fora a fora. Mesmo quem não paga a conta não encosta o braço em plástico em nenhum momento. Que delícia esse acabamento aqui, tá? Eu acho que o cara, quando compra um carro com suede, ele passa a mão, respira fundo e fala assim: ah, eu cheguei lá. Deve ser bom demais. Você tem um carro com suede. Alguns chamam de Alcântara, né? Que é já um nome de outra fabricante, um nome já patenteado, mas suede é o que a indústria no geral utiliza. O cara que tem um carro com esse acabamento, ele realmente chegou lá. Saidinho do ar-condicionado, tem aquecimento para o banco aqui atrás, não tem resfriamento, só acontece nos bancos dianteiros. Duas portinhas tipo C, tem aquecimento aqui para o banco de trás. Aqui na frente, aquecimento e resfriamento, ou seja, motorista e carona são mais bem tratados do que você. Longe de mim criar uma discórdia, né, familiar, mas quem está ali na frente se dá melhor, sempre se dá melhor. O fundo, ele é plano, né, um piso plano, carro 100% elétrico, e aí você tem muito conforto, inclusive para quem anda no banco do meio, que normalmente sofre um bocadinho. Cara, até aqui a gente tem ultra suede, porta-garrafas. Imagina duas pessoas aqui atrás, pode tocar para Belo Horizonte que eu tô de boa, meu amigo. Pode rodar 1000 km que eu tô de boa. Apesar que rodar 1000 km num carro 100% elétrico exige muito planejamento. Tá começando a virar realidade no Brasil, tá? Não torce o nariz não, porque tá virando realidade. Até um tempo atrás, coisa de 5 anos, era algo impensável. Hoje você vai de São Paulo para BH, você vai de São Paulo para Brasília, tá dando para rodar boas regiões aí com carro 100% elétrico. Claro, você precisa de planejamento, você precisa chegar lá, ter certeza que o carregador está à sua disposição, né? Pode ser que ele esteja ocupado, tem todo esse trabalho aí. Mas para uso na cidade e pequenas viagens ao redor, aí num raio de 200, 300 km, você já pode fazer de carro 100% elétrico. Ainda mais se for o RZ500e. Bom, pelo valor cobrado pela máquina, é importante que você seja muito bem recebido aqui no interior, e isso acontece com muito louvor, tá? Porque os bancos desse carro aqui te abraçam, tem aquecimento e resfriamento e todo aquele acabamento requintado que você espera de um veículo prêmio da Lexus. Bom, aqui, por exemplo, é soft, aqui toda a lateral da porta é revestida com um material que eles chamam de ultra suede, recortado a laser, tá? Então ele tem todo um desenho aqui, o couro é macio, é um sintético macio, você tem um ultra suede perfurado ao centro e um ultra suede mais normal, mais liso aqui nas laterais dos bancos. Que coisa linda! Eu tô aqui com uma segunda câmera para trazer uma perspectiva mais POV, né? Point of view para vocês também. O que me impressionou bastante quando eu fiz o test drive do carro, daqui a pouco eu vou compartilhar essa experiência com vocês também. O toque do couro do volante é um dos mais legais que eu já experimentei nessa minha jornada aí como jornalista automotivo, tá? Painel 100% digital gigante, isso aqui não é uma grande novidade, a gente já tem isso aqui inclusive em outros modelos chineses, por exemplo, né, de categorias inferiores, mas chama muita atenção esse conjunto, né? O painel 100% digital com a central multimídia. Tá ali o painelzão digital, você tem um head-up display um pouco mais discreto, mas ele me mostra a marcha, a velocidade que eu tô e também os alertas em relação ao pacote de assistência à condução. Esse carro sim
Tem tudo o que você precisa e um pouco mais. Sistemas muito avançados é o que tem de melhor na prateleira Toyota na atualidade. Então, alerta de colisão, frenagem autônoma de emergência, ACC, o sensor de ponto cego, não preciso falar. O carro praticamente dirige sozinho, ele só é semi-autônomo, a gente não tem ainda legislação para isso. A próxima geração desses carros no Brasil, talvez daqui mais uns 5 anos, já começarão a chegar com LiDAR, né, aquele radarzão, que é meio feio, fica aquele caroço no teto do carro, mas é ele que vai te dar precisão para que o carro praticamente e realmente dirija sozinho, né, trafegue sozinho pelas ruas brasileiras. Eu falei para vocês da central multimídia, desse conjunto da obra, mas também tem um detalhe, ó, a chave do carro também é diferenciada, tá aqui bem pesadinho como tem que ser. Eu não gosto de chave leve demais. Para mim, ela precisa ser como as chaves da Lexus, tá? Bonitas, bem acabadas, tem um aço escovado e ela é realmente bem pesadinha. Não é pela bateria, tá? É pela construção da chave em metal pesado e isso traz um feeling, uma sensação de qualidade muito boa. Tô tentando apertar o botão aqui, achei, para abrir. Então ela joga para lá, ó, abriu para cá e abriu para cá. Essa mágica aqui é muito legal, tá? Então você tem um botãozinho dos dois lados, tem a trava, olha que loucura. Então essa trava aqui tá solta, né? Quando eu fecho, ela vira uma dobradiça. E aí eu consigo abrir o carro por esse outro lado também. Não vi só... Ó, se você quiser a nota fiscal, já leva o carro com um preço especial, tá? Preço de lançamento. A nota fiscal tá falando R$ 449.991. Mas o preço do carro é R$ 499.990. Que foi o valor de lançamento, o valor da pré-venda mantido no Brasil. O que vocês acharam desse layout, desse design? A marcha, olha que interessante. Você não, girou aqui, não acontece nada. Você tem que apertar e aí drive, jogou para cá a ré e aí você tem acesso à câmera, né? Câmerazinha de altíssima qualidade. E aí apertou aqui, a gente vem para o P. Tem o hold, freio de estacionamento eletrônico. Console bem limpo, tá? Poderia ser mais limpo ainda se a alavanca da marcha ficasse aqui, ó, atrás do volante, como tem acontecido com a maioria dos carros. Mas eu pessoalmente gosto. Eu curto dirigir com a mão aqui ou com a mão assim na marcha. Me traz uma sensação de conforto muito interessante. Virando a câmera, eu tenho outra coisa muito legal para compartilhar com vocês. O teto panorâmico do carro, ele tem uma divisão ali ao meio, acho que traz um charme, aumenta a resistência dele e do veículo no geral, né, por uma questão de segurança. Japonês, você sabe, né, um bicho sistemático. Segurança é ponto super importante, mas mais do que isso, ele tem filtro UV para o sol, não vai acontecer nada com a sua cabeça, e você aperta, ele se fecha. Não só para a entrada de luz, mas também para a entrada de calor. E é um vidro bem grosso, parece até um vidro de um carro blindado, tá? Eu acho isso aqui muito surreal. Alguns carros, por exemplo, da Audi, eu estava dirigindo um Audi esses dias, você vai apertando, ele vai meio que abrindo a cortina, né? São filamentos. Aqui não, é sim ou não. Apertei, tá escuro, apertei de novo, tá claro. Voltando aqui, ó, para dianteira, eu queria falar com vocês sobre o retrovisor, que ele é fotocrômico, vai filtrar, obviamente, o farol alto. Aqui, ó, tá aí o reflexo. Cleiton Souza trabalhando ao seu favor, sempre trazendo conteúdo aqui de qualidade. Aqui é um espelho, mas se você vira essa chavinha, nós temos a câmera. Ih, acabou desligando, né? E aí eu regulo aqui, ó. Beleza. Câmerazinha é bom para noite. É melhor do que enxergar pelo espelho. Mas eu, pessoalmente, prefiro sempre usar o espelho do que a câmerazinha. Mas tá aqui uma alternativa. Isso aqui também é de série. É um carro bem completo. É o que nós temos de melhor na prateleira Lexus, ou melhor, do grupo Toyota no Brasil. Outro ponto importante, tá? Você conta com 10 anos de garantia. Não tem nenhum carro no segmento premium que compete com a Lexus nesse sentido, que é algo que ela trouxe da Toyota. E ela também tem uma outra possibilidade, se você comprar esse carro com um financiamento específico da Lexus, você tem a garantia de recompra com 80% da FIP. E se você pagar no Capilé, pagar no Pix, isso não vai acontecer. Mas se comprar o carro naquele sistema de parcela balão, taxa zero, etc., tem várias modalidades ali, mas comprando o carro financiado com eles, você tem essa garantia dos 80% da FIP. É um grande diferencial, porque carro elétrico acima de 200 mil, 300, 400, 500 mil, então você sabe que o valor da depreciação ele é mais elevado. Vamos agora então
para o nosso test drive, primeiras impressões ao volante da máquina e depois a gente volta para finalizar a nossa conversa sobre essa bela joia da engenharia japonesa, tá? RZ500e da dona Lexus. Claro que a gente não vai ficar só falando do carro parado, apesar que é legal namorar, né? O design, para mim, é um dos SUVs elétricos aí mais bonitos que a gente tem. Se tem uma coisa que a Lexus faz muito bem, é desenhar carros, né? Tô aqui com esse cara que vocês sabem que é a estrela automotiva do Brasil, meu grande amigo, Gustavo, da Opinião Sincera. Tudo bem? Tudo certo? Vou passar até o microfone para você, velho. Primeiro você passar as suas percepções como carona e depois eu vou falar as minhas aqui como motorista. O que mais me impressionou até o momento é o silêncio a bordo. Porque carro elétrico, a gente consegue escutar mais barulhos do que outros veículos, que a gente consegue escutar o barulho do pneu no chão, né, a rodagem, barulho de vento, e aqui não tem barulho de nada. Nós estamos a mais de 100 km por hora e o carro não faz barulho. Não escuta barulho de vento, não escuta barulho de pneu no chão, nada. É muito bom, muito confortável, isso impressiona demais. Outro ponto que impressiona, desempenho. Também é muito bom. Olha aí, ó. Filho da mãe. O desempenho é sensacional, cara. É ótimo. Não que a gente precise de todo esse desempenho, mas é bom ter por segurança, uma ultrapassagem e tudo mais. É ótimo ter um desempenho desse tipo. E luxo, né? Eu queria que você falasse, você que entende muito como engenheiro, né? Essa parte do pós-venda da Lexus é realmente um grande diferencial no segmento premium. Você acha que as pessoas tinham que levar isso mais a sério? Toyota e Lexus, né? Eles usam a mesma rede concessionária, embora seja um pouquinho seja separado lá dentro, mas é o mesmo grupo ali e realmente o pós-vendas é muito bom, né? O carro é muito bom, a durabilidade do veículo é muito bom, os 10 anos de garantia é um diferencial também, mas o pós-venda da Toyota é excelente, tanto na hora de tu fazer a manutenção no carro, quanto na hora de tu precisar de algum tipo de peça. É uma grande diferença. E outra coisa, não é tão caro manter um carro desses quanto é manter outras marcas premium. Que máquina, hein, senhoras e senhores? Que máquina RZ500e, belíssima obra de arte da engenharia japonesa. Não foi pioneira com 100% elétricos, né? No caso a Lexus, pioneiras, se a gente chamar a Toyota também para conversa, não com 100% elétricos, mas fez um trabalho muito importante no Brasil com os híbridos. Pode ser que tenhamos aí ou estejamos frente a frente com o primeiro importante capítulo dessa nova fase das duas montadoras aqui no Brasil, falando aí dos modelos 100% elétricos. Gostei muito da dirigibilidade desse carro, do acabamento interno surreal. Sobre o preço, é uma questão de interpretação no segmento. Se você coloca na mesma prateleira modelos de alto padrão, SUVs grandes, né, médio grandes, os 499.990 não estão tão caros assim. Longe de mim falar que R$500 mil não é muito dinheiro, né? Obviamente, mas se você comparar na média dessa categoria, né, do segmento, o carro tá muito bem encaixado. Mas o mais importante, além do preço, eu quero a sua opinião sobre o carro, sobre a máquina, sobre design, potência, autonomia principalmente, né? Porque é tão importante quanto a potência, a performance, é a autonomia. Até acho que, por exemplo, só uma observação para finalizar esse vídeo, tem 381 cavalos, alguns oferecem 600. Cara, para mim, não precisa mais do que 300 cavalos para um carro desse tamanho, contando que eu consiga rodar mais de 400, perto dos 500 km com uma recarga. Então é isso, é o que eu defendo, tá? Mais importante do que potência é autonomia. Eu quero a sua opinião sobre o RZ500e. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreva no canal e até a próxima oportunidade. Valeu!